Bom dia, meus queridos engenheiros! Como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. E nesse vídeo vamos abordar a atividade 3 de Teoria das Estruturas 2. Mas antes de iniciar, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo, porque isso me ajuda muito, pessoal. Bom, eu demorei um pouquinho para realizar essa atividade devido a alguns compromissos, realmente os últimos dias bastante atarefados, mas aqui estou para ajudá-los, tá bom? Queridos, vamos lá então. Essa atividade é bem legal porque ela aborda o método da rigidez direta, um método bastante utilizado no cálculo estrutural. Eu, professor Matheus, sou engenheiro civil e minha ênfase é justamente cálculo estrutural. Então, isso é um tema que eu amo de paixão, afinal é minha profissão. Bom, meus queridos, vou ajudar vocês então agora, tá bom? Vem comigo. Pessoal, então a gente está aqui com a nossa viga e o objetivo é determinar as reações de apoio, pessoal, utilizando o método da rigidez direta. Mas antes, a gente tem que fazer algumas considerações sobre esse método, pessoal. Vou compartilhar com vocês então o slide que eu abordei junto aos grupos de estudo e junto aos meus alunos, tá bom? Que eu estou auxiliando ao longo de todo esse módulo. Vamos lá, pessoal? Bom, meus queridos, então o método da rigidez direta. Vamos lá, então. Bom, nesse método, meus queridos, cada nó ele estará sujeito a deformações axiais, transversal e rotação, sendo deslocamentos associados a essas deformações em as incógnitas a serem determinados semelhantemente ao método dos deslocamentos, pessoal. Na realidade, a gente entende que esse método é uma espécie de generalização do método dos deslocamentos, onde se busca determinar, pessoal, os deslocamentos em diversos pontos da estrutura, não apenas em determinados pontos, assim como era o método dos deslocamentos. Vocês lembram, né? Eu suponho. Bom, pessoal, quando a estrutura fica submetida a um carregamento externo, surgem então forças nos nós, que representam esse carregamento. Então, pessoal, toda vez que eu tenho uma estrutura nodal, ou seja, uma estrutura que tem nós, e quando essa estrutura é submetida a carregamentos externos, vai surgir forças nos nós. E a gente sempre pode fazer o sistema de cargas equivalentes nos nós, ou seja, um sistema de cargas aplicadas nos nós que equivale ao carregamento externo. Isso sempre é possível, pessoal. E aí, pessoal, a ideia é encontrar esse sistema de cargas equivalentes às cargas externas, só que essas cargas equivalentes serão cargas nodais, pessoal. Os valores desses carregamentos, essas cargas, na verdade, né, que são as cargas nodais, elas buscam reproduzir o efeito do carregamento sobre a estrutura. E aí, essas cargas a gente chama de cargas nodais, que são as cargas equivalentes ao carregamento externo, que serão aplicadas exatamente sobre os nós, beleza? Os valores desses carregamentos podem ser obtidos pelas tabelas de engastamento perfeito. E acredito que a essa altura todo mundo tá craque fera nesse tema, né? Bom, e aí, pessoal, a gente vai ter a configuração do slide, onde cada nó vai estar sujeito a diferentes forças, em virtude do tipo de estrutura. A gente tem um exemplo de viga, de pórtico e de treliça. Como nosso caso é viga, então, pessoal, a gente está nessa circunstância aqui, ó. A gente está nesse caso aqui. E a gente analisa que o nosso nó, que vai ficar com cargas nodais equivalentes, ele vai estar submetido a esforço cortante ou carga vertical pontual e também um momento, né? Isso aqui está representando deslocabilidade, mas em termos de força, vai ser uma força vertical e também um momento aplicado sobre o nó. Tranquilo até aí, gente? Bom, continuando, meus queridos. Os deslocamentos que a gente viu lá nos nós, aquele delta, aquele VI, ele vai provocar o que, pessoal? Ele vai provocar força e momento ao longo de toda a estrutura, conforme todo mundo já sabe, né? Assim, faz necessário descrever seu comportamento através dos coeficientes de rigidez local, que também pode ser consultados nas tabelas de engastamento perfeito, onde tem as tabelas de rigidez em virtude das condições de contorno, que são os apoios. Bom, pessoal, daí no final a gente tem o que? Que resolver esse sistema linear. A gente tem aqui o vetor de forças nodais, isso aqui
é a nossa matriz de rigidez, seja ela local, se for analisar por uma barra específica, por um elemento de barra, mas para analisar toda a estrutura, a gente vai montar a matriz de rigidez global, que vai ser a associação de várias matrizes de rigidez local, beleza? E por último, a gente tem o vetor de deslocamento, tranquilo? Bom, a equação refere-se ao comportamento de uma barra, de uma das barras da estrutura. Por isso o termo local, porque é um elemento de barra específico. Para analisar a estrutura como um todo e determinar as reações de apoio, a gente vai ter que fazer esse sistema para cada barra e depois a gente faz para o sistema global, que é para toda a estrutura. Bom, meus queridos, então, com isso a gente pode iniciar o nosso exercício, tá bom? Tranquilo até aí? Bom, fazendo o exercício, com certeza vai ficar mais claro. Bom, meus queridos, vamos lá? Vem comigo. Bom, pessoal, então tá aqui a nossa estrutura. Então a primeira coisa, conforme eu disse, é separar ela em elementos de barra, ou seja, quem vai definir isso é os nós. Então a gente identifica 3 nós, né? Eu tenho um nó aqui, no ponto A, um nó no ponto B e um nó no ponto C. Então eu fico com o quê? 2 barras, concorda? Então vem comigo, ó. Se eu coloco 2 barras aqui, vai ficar como, pessoal, ó? Então, ó, vem aqui, coloco uma barra e venho aqui e coloco mais outra barra aqui no cantinho. Tranquilo até aí? Beleza, né? E aí, pessoal, essas barras, elas vão estar submetidas aos carregamentos lá do exercício. Nada de novo até aí, né? Ó, vem aqui. Então, vem aqui. Tá aqui, então, beleza, pessoal. Então tá aqui, ó. Primeira barra, ela tá aí alocada aqui. Tá aqui submetida a esse carregamento. Que a gente tá vendo, pessoal, que a primeira barra, ela tá submetida ao carregamento de quanto, meus queridos? Carregamento de 10, né? Então, ó, desenhei a primeira barra. Vou fazer até para otimizar. Então, isso daqui é um carregamento de 10 kN, tranquilo? E aí, quais são as condições de contorno da barra? Ora, tem um apoio de primeiro gênero aqui. E aqui, pessoal, eu tenho um apoio de segundo gênero, concorda? Beleza. Só que ao mesmo tempo, pessoal, eu tenho um momento negativo aqui, não tem? Concorda comigo? Então, pessoal, um sistema equivalente aqui, eu posso travar tudo. Colocar um engaste. Tranquilo até aí? Beleza? Então, se eu coloco um engaste aqui, ó, eu travo esse nó. Por quê? Porque esse nó está submetido ao quê? É o carregamento, a ação do carregamento. Porém, a condição de contorno desse nó B é o quê, galera? Pensa comigo. Restrição de deslocamento vertical e horizontal devido ao apoio de segundo gênero. E também a gente tem um momento negativo aqui sobre esse nó, né? Um momento setor negativo. Então, a gente pode utilizar como sistema equivalente um engaste. Então, isso aqui vai ser o meu ponto A. E esse aqui é o meu ponto B. Travei esse nó mais uma vez. Por quê? Porque tem os 3 esforços. É o nó central. Beleza? Bom, e agora, pessoal? Agora a ideia é a gente encontrar um sistema de carga equivalente para esse nó. Como assim? Um sistema de carga nodal equivalente. É o que eu te falei. Agora a gente vai excluir esse carregamento de 10 kN e colocar forças apenas nos nós e reproduz o efeito do carregamento de 10 kN. Entendeu a ideia? Bom, e como eu faço isso? Aí eu vou ter que consultar aquelas tabelas de engastamento perfeito, meus queridos. Vocês lembram disso? Trouxe para vocês isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Lembra disso? Isso aqui é muito útil, pessoal, no nosso probleminha. Então, vou até colar essa tabelinha aqui do lado. Bom, analisando o nosso problema, qual é a situação aqui que ilustra o nosso caso em questão? Primeiro, a gente tem um carregamento uniformemente distribuído de 10. Sendo assim, eu não estou nesse caso, porque é carga pontual, então eu nem tenho que olhar essa parte aqui, ó. Nem tenho que olhar para não confundir. Já vou rabiscar aqui para ninguém confundir, hein? Beleza, e agora? Agora sobra esses 2 casos aqui. Sobra esse caso e esse caso. Eu pergunto, qual que a gente vai olhar, pessoal? Ora, a gente tem que ver o que? As condições de contorno. Na minha barra aqui, ó, eu tenho um apoio do primeiro gênero à esquerda e um engaste à direita.
Nessa barra eu tenho engaste aqui e engaste aqui, então essa aqui também não é o caso. Portanto, pessoal, só sobra esse caso aqui. Apoio do primeiro gênero aqui, engaste, perfeito, é esse. Só que atenção, tá trocado, né? O nosso apoio do primeiro gênero tá na extremidade esquerda. E agora aqui na nossa tabela tá na direita, não tem problema. Isso não vai interferir em absolutamente nada. Basta a gente alocar as forças na posição correta, onde a força referente ao primeiro gênero na extremidade do primeiro gênero e a força referente ao engaste na extremidade que é o engaste. Apenas isso, meus queridos, não tem problema, tá? Bom, analisando então, pessoal, a nossa estrutura, a gente vê que a gente tem um carregamento externo aqui, uniformemente distribuído, e as reações de apoio que, entre aspas, combatem, ou seja, que equilibram, que produzem um efeito equivalente, só que no sentido oposto, porque reação de apoio é isso, né? Elas juntas reproduzem o mesmo efeito do carregamento externo, só que no sentido oposto para anular a ação do carregamento externo e estabelecer o equilíbrio. Ora, elas são quais, pessoal? Olha, no apoio de primeiro gênero, olha aqui, eu vou ter uma reação vertical de 3QL sobre 8 para cima, beleza? Para cima por quê? Porque a reação ela tá combatendo a ação. Só que aqui, ó, e aí que muita gente errou. Atenção, pessoal. Aqui a gente vai querer o quê? Eu vou até, inclusive, apagar os apoios para ficar ainda mais fácil. Apaguei esse apoio, apaguei isso daqui. Vou colocar só o elemento de barra, tá bom? Ó, coloquei só o elemento de barra aqui. Beleza. E aí, pessoal, então aqui, ó, no apoio de primeiro gênero, na extremidade do apoio de primeiro gênero, a gente tem uma reação de 3QL sobre 8. Só que eu não quero reação aqui. Eu quero encontrar a carga nodal que vai reproduzir o quê? O comportamento da carga distribuída. Então tem que estar no mesmo sentido. Portanto, o que era ação aqui, o que era reação, perdão, eu vou colocar exatamente com o mesmo valor. Então vai ficar nessa extremidade aqui, esquerda, porque é nessa extremidade que está o apoio de primeiro gênero, beleza. Coloca ela aqui, coloquei. Só que com o sentido oposto, né? Porque reação tá para cima. Só que eu não quero, não a reação aqui. Eu quero exatamente essa carga aqui, só que nos nós. Nos nós é o efeito da reação, só que em sentido oposto. Então vai ficar 3QL sobre 8 para cá. Agora se eu olho no engaste, olha aqui. No engaste eu tenho um momento, isso que é um momento de L ao quadrado sobre 8. E eu tenho também, olha aqui, ó, eu tenho também uma força vertical. Então a reação da força vertical era para cima. Então aqui ela vem como vem. Opa, errei. Então aqui, ó, nessa extremidade aqui, ela vai vir como? Ela vai vir para baixo, assim como foi no outro exemplo. E aí qual é o valor? Tá aqui, ó, de verde, ó. 5QL sobre 8. Tranquilo? Beleza? E o momento, ele vai estar aqui um momento, então o momento, o giro, ele permanece no mesmo sentido. Lembra que o nosso carregamento distribuído uniforme, ele é ação de forças verticais, tá? Então, o momento aqui vai ficar como? Vai ficar QL ao quadrado sobre 8. QL ao quadrado sobre 8. Então, pronto, pessoal, tá aqui, ó, o meu nó B e esse aqui é o meu nó A. Olha que legal, a gente tem o mesmo efeito aqui do nosso sistema original, só que com cargas aplicadas única e exclusivamente no nós. Então essa é a essência do método da rigidez direta. Você pega o carregamento, que antes era uniformemente distribuído, e transforma em cargas nodais, que é o que a gente fez, beleza? Então ter esse carregamento de 10 kN distribuído na sua barra equivale a esse sistema aqui de cargas nodais. Entendeu a ideia? Então é isso que consiste o método da rigidez direta. Beleza, e agora, pessoal? Bom, agora a gente tem que determinar o quê? É o que eu te falei lá, o vetor de forças nodais e o vetor de deslocamento, assim como o vetor de rigidez local da barra. Tranquilo? Bom, pessoal, então, ó, se a gente analisa primeiro as condições de contorno, o que são condições de contorno, meus queridos? São as deslocabilidades.
Então, ó, as condições de contorno, ó, o que que a gente tem da barra? Condições de contorno. São deslocamentos nodais. Então, ó, a gente tem o quê? Eu tenho o quê? Qual vai ser, olhando aqui, o meu sigma A, que é o deslocamento vertical lá no ponto A? Ele é igual a zero, né? Porque eu tenho um apoio lá. Beleza. E qual vai ser o meu θ A? θ A é igual a zero? Não, né? Repara. Olha aqui, ó. Em A, eu tô aqui. Permite o deslocamento vertical? Não, né? Porque eu tenho um apoio. Só que permite a rotação. Lembra, o único apoio que restringe, exclui, que elimina a rotação é o engaste. No ponto A não é engaste, então sim eu vou ter a rotação a ser determinada. Beleza. E no ponto B? Ora, no ponto B é a mesma análise. Só que no ponto B eu vou ter o quê? Eu vou ter deslocamento vertical? Não, né? Porque engaste restringe tudo. Ele proíbe o deslocamento vertical, concorda? Então, eu não vou ter o quê? O meu deslocamento vertical. Tranquilo até aí? Beleza, né? Só que eu vou ter o deslocamento rotacional ou rotação em B. Então, eu vou ter, né, pessoal? Por quê? Porque isso aqui, esse engaste aqui, pessoal, atenção, hein? Lembra que isso aqui é o retrato da nossa estrutura aqui. A nossa estrutura real tem um engaste aqui em B? Não tem, né? Porém, ela tem um momento. Por isso a gente colocou esse momento aqui, ó. Esse engaste para reproduzir tanto o apoio do segundo gênero quanto a representação do momento. Beleza? Só que concretamente não é um engaste, né? Como aqui em C. Então, vai ter uma deslocabilidade rotacional sim, no ponto B. Tá beleza? Até aí? Tá tranquilo, né? E agora, pessoal? Agora a gente vai fazer o quê? Determinar o nosso vetor de forças nodais. Bom, qual vai ser o vetor de forças nodais? É simples, né, gente? Nesse caso, é só verificar quais são as forças aplicadas em cada um dos nós. Bem tranquilo, pessoal. Não tem erro. Então, quem vai ser esse vetor de forças nodais? Vai ser o quê? Então, ó, vetor de forças nodais da barra A, B. Vai ser quem, pessoal? Simples, ó. Vai ser a força vertical no nó A, o momento no nó A mesma coisa, só que para o nó B. Então, força vertical no nó B e momento no nó B. Tranquilo? Então, quem vai ser esse vetor de forças, meus queridos? Qual é a força vertical em A? Ora, tá aqui, ó. 3QL sobre 8, beleza? Só que, atenção, isso daqui é a representação do que, pessoal? Do nosso carregamento de 10 kN. A gente ainda não colocou, a gente pode colocar evidentemente, as reações de apoio que terão que ser consideradas, né, meus queridos? Então, ó, aqui vai ficar quanto? Eu sei que era um apoio do segundo gênero lá na minha estrutura original e aqui era no primeiro gênero, concorda? Então, primeiro gênero entra aqui um VA. Então, essa daqui é a reação de apoio, VB, e essa aqui é a VA. Não eu esqueça. Beleza, então quem vai ser a força vertical no ponto A? Ora, eu vou ter VA, que é oriundo do apoio, e vou ter esse 3QL sobre 8, que é oriundo de quem? Do carregamento externo. VA tá para cima, ele entra como positivo. Então vai ficar VA menos 3QL sobre 8. Tranquilo? Qual o momento em A? O momento em A é zero, né, gente? Não tem momento. Apoio do primeiro gênero. Em B, mesma coisa. Eu tenho a reação de apoio lá do apoio original da estrutura, que tá aqui, ó. Equivale o VB e menos 5QL sobre 8. Então, aqui, ó, vai ficar VB menos 5QL sobre 8. E qual é o momento em B? Ora, o momento em B é esse rapazinho aqui, ó. Que é L ao quadrado sobre 8. Aí você me pergunta, professor, esse momento, nesse sentido, é positivo ou negativo? Então, a gente tem uma convenção, até coloquei aqui, ó. Toda vez que a força vertical nodal estiver para cima, ele é positivo. Toda vez que o momento estiver
sentido anti-horário, ele é positivo, beleza? Então, ó, tá no sentido anti-horário, então entra positivo. Então aqui vai ficar 5 não, né? É QL ao quadrado sobre 8. Por quê? Porque tá aqui, ó. Olha lá. QL ao quadrado sobre 8. Pronto, pessoal. Tá aqui o nosso vetor de forças nodais. Tranquilo até aí? Bom, pessoal, e quem é o nosso vetor de deslocamentos da nossa barra? Então, ó, vetor deslocamento. Vetor deslocamento da barra. Deixa eu até colocar aqui, ó, para ficar bem claro, da barra AB. Esse vetor nodais é referente à barra AB. Bom, o deslocamento da barra D vai ser tranquilo também, gente. É o mesmo princípio. Então vai ficar o D, deslocamento, ele é igual a... Qual vai ser esse vetor, pessoal? Então, vai ser... É quem, pessoal? Vai ser o deslocamento vertical do ponto A, rotação do ponto A. Deslocamento vertical do ponto B, rotação do ponto B. Bom, como a gente já discutiu, isso daqui vai ficar como? Qual é o deslocamento vertical no ponto A? É 0. E o vertical no ponto B? Também 0, né? Porque tem apoios de primeiro e segundo gênero lá que restringe a deslocabilidade vertical. Beleza, então vai sobrar θA e θB. Então tá aqui o nosso vetor de deslocamento. Ah, meus queridos, vocês são os melhores. Entendeu a ideia, pessoal? Tranquilo, né? Então, ó, repara, recapitulando, a gente tem a nossa estrutura global e a gente vai dividir ela em elementos de barra. Dividir, beleza. Tá aqui então, ó, dividir ela. E agora? Agora eu vou ter que... Perdão, eu vou ter que analisar e determinar quais são as cargas nodais equivalentes. Como eu faço isso? Olho as condições de contorno, que são os apoios nas extremidades, e vou lá nas reações de engastamento, vejo qual é o meu caso e aloco os valores das reações, só que sentido oposto, porque não é reação aqui. Aqui eu só estou buscando substituir o carregamento uniformemente por um sistema de forças nodais, ou seja, nos nós pontuais equivalente. Beleza, então ela vai entrar com sentido oposto. Ok? E depois eu aloco as reações oriundas lá do carregamento original. Então vai ser um VA para cá, aqui a gente vai ter um VB. E aí eu vou e aloco aqui, ó. Olha lá, aloco aqui também. Tranquilo? Depois determina as condições de contorno, que é a deslocabilidade em cada ponto. Depois forças nodais em cada barra. Tá aqui montado o meu vetor. Vetor de deslocamento. E agora ainda tem a matriz de rigidez local, pessoal, do elemento de barra, tá bom? Eu vou ajudar vocês com a matriz de rigidez no próximo vídeo, porque é bem extensa. Então, essa é a análise para ser feita em uma barra, só que a gente tem duas, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa para outra barra. Beleza, professor? Fiz para outra barra. Agora é só fazer a superposição e montar o seu sistema global e resolver o sistema linear. Tranquilo, né, gente? Bom, meus queridos, eu espero que tenha esclarecido um pouquinho. Desculpa pela demora, realmente não tive tempo de fazer antes, pessoal, mas... concluí hoje de manhã essa atividade com um grupo de estudo já. Então, se você não terminou a sua atividade, sobretudo o mapa, me manda um WhatsApp. Vai ser um prazer ajudá-lo, tá bom? Queridos, fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!